A vitória de Donald Trump pode ser explicada por vários fatores. Um dos mais precisos é a perspectiva econômica. Durante o governo de Joe Biden, a classe média sentiu a perda no poder de compra e viu aumentar o custo de vida. Desde a vitória de Trump, o dólar já fez alguns movimentos de subida e queda, mostrando a volatilidade do mercado com o novo governo que assume a partir de 20 de janeiro. No Brasil, a inflação subiu 0,56% em outubro e furou o teto de meta dos 12 meses, segundo dados do IBGE. É incompreensível. O empenho do governo Lula atualmente é fechar um pacote de gastos para reduzir as despesas das contas públicas. Lula tem anunciado que o ganho real do salário mínimo e a vinculação da aposentadoria ficarão fora dos cortes, apesar de investimentos na saúde e educação estarem inclusos. Isso tem levado a críticas mais pesadas dos setores mais à esquerda, que acusam o governo Lula de importar uma agenda neoliberal. Segunda-feira, 11 de novembro de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Roberta Garcia e este é o videocast Em Detalhes. Aqui sempre com um convidado nós vamos mergulhar e analisar uma temática do nosso dia a dia. Hoje eu converso com o professor e pesquisador de economia, Pedro Rossi. Oi, Pedro, que prazer receber você aqui no Em Detalhes. Obrigada por ter topado o nosso convite e eu já vou lançar logo a braba, tá? Hoje eu conversei com a Heloísa Vilela, que está nos Estados Unidos, e ela me disse que o preço do leite, da carne moída, do pão, desses alimentos, né? Só para citar alguns exemplos, eles não voltaram, né? Não voltaram ao preço que eram e que eles tinham antes da pandemia. Isso significa que o custo de vida e o poder de compra dos estadunidenses, logicamente, que caiu. Você acredita que este foi o fator decisivo para a vitória de Donald Trump nas eleições? Ótima pergunta, Roberta. Olha, primeiro eu quero dizer que é um prazer estar com você. Eu também faço parte da família ICL, sou amigo do Eduardo Moreira e de muitos dos seus colegas aí, e tenho um prazer grande de participar dos programas aqui. Eu acho que essa pergunta sobre os Estados Unidos e sobre a economia americana é chave. Eu não reduziria o problema à inflação, mas eu acho que a economia ela tem um peso enorme na vitória do Trump. Eu diria até que é um elemento estrutural, histórico, recente, que faz com que o americano ele passe a se desiludir com a política. Ou seja, o americano que acreditou na meritocracia sistematicamente, trabalhou um monte durante a vida e só se deu mal. Ele está desiludido, desamparado, desempregado ou subempregado, as suas condições de vida se deterioram, ele não tem acesso a cuidado, ele não tem acesso às políticas de Estado e não há solução no horizonte. Então ele começa a renegar as instituições, renegar a política tal como se apresenta e abraça soluções mágicas como as que o Trump oferece. Então me parece que há um esgotamento da forma de organização neoliberal, que é o que caracteriza, vamos dizer assim, a política americana e mundial desde a década de 80, isso não foi percebido pelo Partido Democrata e pela própria campanha, como estava colocado. E me parece que isso é também uma lição para a economia brasileira e para a política brasileira. Ou seja, nós vamos reproduzir esse sistema, ou seja, é tudo mais do mesmo ou nós vamos apresentar uma forma de organização econômica que dê esperança às pessoas? Que as pessoas veem oportunidades, que as pessoas se sintam mais seguras. Então, eu acho que tudo isso é um caldo onde aí a inflação, como você coloca, derramou. Né? Ou seja, a inflação, que é um fenômeno do pós-pandemia, e um fenômeno que há muitas décadas não acontecia nos países, sendo próprios Estados Unidos,
se torna de fato um problema. E a economia do governo Biden até foi corajosa em determinado sentido, mas a campanha democrata não soube capitalizar isso. É uma campanha ainda muito financiada pelo status quo, pelo Vale do Silício, pelas elites americanas e pouco conectada aos trabalhadores. E o Trump conseguiu essa conexão se colocando como um antissistema. Agora, as soluções dele para o problema da inflação especificamente, elas não são positivas, né? A ideia do protecionismo, a ideia de um aumento de tarifas, de um tarifaço, só vai aumentar a inflação. E mesmo a ideia de uma deportação em massa é uma ideia também que encarece o custo de vida americano e o trabalho americano, o salário americano e tende a gerar mais inflação. Então, veja, o Trump é uma falsa solução para a decadência neoliberal que os Estados Unidos se colocou. E Pedro, que tipo de política econômica você acredita que o governo Trump adotará, principalmente se a gente considerar que estamos falando de um governo populista, hein? Pois é, Roberta, aí a gente vai ver os próximos passos do governo Trump, mas eu aposto no caos, ou seja, numa política caótica para dentro e numa política caótica para fora. Ou seja, aposta em grandes medidas como deportação em massa e coisas do tipo, aposta em grandes medidas protecionistas sem muito sentido econômico, em termos de eficiência econômica, né, em termos de. Nós não estamos falando aqui de uma política racional, eh, voltada para determinados setores, para uma eficiência econômica específica, para a geração de emprego especificamente em tais setores. A gente está falando de uma política econômica, como você usa a palavra populista, ou seja, uma política econômica mais para falar do que para ter efeitos, e que gera, pelo contrário, alguns efeitos negativos, por exemplo, a inflação. Então, se eu de fato implementar uma política que aumenta em 50% as tarifas sobre produtos chineses, por exemplo, a economia americana entra em parafuso. É uma inflação muito grande que ocorre, é um impacto de custo na economia, que no curto prazo ele não se reverbera, ou seja, ele não vira emprego e produção, porque eu não crio emprego e produção só com protecionismo, eu crio emprego e produção com uma série de políticas, né? Se eu tinha um produto chinês que entrava e agora ele é o dobro do preço, eu não vou automaticamente criar um produtor americano ou uma empresa americana capaz de fazer aquilo. Então, é uma coisa muito mais racionalizada que precisa para a gente reindustrializar um país. Não é isso que o Trump propõe. E me parece que ele também é guiado por um super elitismo no sentido de que, olha, as políticas dos grandes monopólios e grandes bilionários que vão estar aí no campo econômico. Então, o corte de taxas e impostos e o corte de gastos sociais. Então, me parece que é um governo que vai agravar os problemas que os americanos já têm pelo sua organização econômica atual, e para fora ele vai gerar uma certa confusão em termos da política internacional e da reorganização da governança global que acontece hoje em dia. Então a gente pode esperar um verdadeiro strike em relação à economia global, né? Pois é, olha, um dos efeitos que o mercado já entendeu isso, que, por exemplo, a inflação americana tende a aumentar com as políticas que ele faz. Então, as taxas de juros futuras dos Estados Unidos vão crescer. A taxa de juros nos países emergentes também cresce, as moedas se desvalorizam. Então, já há uma reação a possíveis políticas, né? E, evidentemente, que outras reações virão, né? Agora, também é uma oportunidade, Roberta, para a gente repensar as nossas políticas internas, né? Boa. A gente vive um mundo em transformação e o Trump ele acelera essas transformações, ao meu ver, né? Porque ele é uma resposta a uma decadência, a uma falência de um modo de organização, né? Ele, no fundo, está captando a insatisfação do povo americano, né? Com tudo que está aí.
E me parece que em outros países essa mudança também já está acontecendo. E há um modelo de organização asiática, da China e em outros países, que é muito diferente do que a gente vê por aqui e que tem muito mais sucesso na organização econômica. Então, veja, eu acho que a gente vive uma fase de transição. O mundo da globalização, tal como era, acabou. O neoliberalismo ele está se metamorfoseando e outras soluções virão. O novo ainda vai aparecer. E me parece que o Trump acelera o novo. Agora, o que não pode acontecer, e aí eu termino aqui essa fala, é a gente ter uma postura anacrônica, ou seja, tentar revisitar o velho status quo, os velhos paradigmas econômicos, os velhos dogmas. Olha, vamos fazer aqui um ajuste fiscal, porque é isso que vai fazer crescer. Né? Vamos aqui liberalizar o comércio e tudo, porque unilateralmente um mundo que anda em outra direção. Então, me parece que a gente tem que olhar para dentro e pensar o que é melhor para os interesses nacionais, como que a gente transforma a economia aqui dentro. Boa. Logicamente que a gente fala da política econômica estadunidense, que está diretamente relacionada à valorização da sua moeda, que é o dólar. E aí eu te pergunto, Pedro, qual é o impacto dessa valorização do dólar para as economias emergentes, como o Brasil, por exemplo? A valorização do dólar é a desvalorização da nossa moeda, né? E é, assim, em termos traduzíveis, produtos importados mais caros no supermercado. Então, as pessoas vão ao supermercado, as coisas estão mais caras, porque o dólar ficou mais caro. E isso gera inflação para nós. Isso gera uma queda na capacidade que nós temos de consumir produtos importados. Evidentemente, também dá oportunidade para que alguns produtos sejam produzidos aqui dentro. Então, há essa contradição. Né? Uma moeda, R$ 1 desvalorizado, de um lado, no curto prazo, prejudica o trabalhador, no longo prazo, pode beneficiá-lo, porque eu vou criar novos empregos, indústrias que vão substituir ou vão ocupar uma parcela do que os produtos importados tinham. Porque não é só o produto final que chega totalmente importado, é também o produto que é consumido como insumo dentro da produção brasileira, que vem importado e vem mais caro. Isso vai rebater nos preços também. Então, gera inflação e isso tende a rebater nos juros. O juros brasileiro também responde muito à moeda americana, porque a moeda americana, a sua flutuação gera pressões inflacionárias aqui dentro. Então, veja, quanto mais incerteza, quanto mais o Trump jogar papo fora, mais instável vai estar a economia global. E o Brasil é um país que sofre choques atrás de choques. A volatilidade da moeda brasileira em relação ao dólar é uma das maiores do sistema. A gente é muito vulnerável aos mercados financeiros diferentes de outros países. Então, a gente vai viver tempos de instabilidade aí para frente. Você tocou num ponto importante e enxergou também como uma grande oportunidade para o Brasil e para os países emergentes. Deixa eu te perguntar, quais setores você encaixa nessa possibilidade de crescimento? Eu digo isso em relação à alta do dólar e em relação à política econômica de protecionismo do Donald Trump. Olha, Roberta, eu enxergo a possibilidade, aí meu lado otimista, tá? Eu sou pessimista com relação a muitas coisas, mas o meu otimismo vem justamente da gente estar vivendo um mundo em transformação, e o Trump é um sintoma desse mundo em transformação, e nesse mundo em transformação é mais possível tomar medidas diferentes, desafiadoras, né? Por exemplo, o Ministério da Fazenda propõe um plano de transformação ecológica. Eu acho muito interessante o plano de transformação ecológica. Agora, esse plano não cabe no orçamento público. Não dá para fazer plano de transformação ecológica só com incentivos ao mercado. Não dá para fazer plano de transformação ecológica apenas com mercado de carbono e coisas do tipo. Transformação ecológica, com letras maiúsculas, precisa de investimento público em alta escala. A gente está falando em transformar a estrutura brasileira, ou seja, criar novos empregos, criar novas tecnologias, criar novas formas de produção.
mudar mercado de trabalho, mudar comércio exterior, e evidentemente na direção da sustentabilidade, na direção da redução das desigualdades. Um plano ambicioso de desenvolvimento é possível no Brasil. Não há restrição para isso. Aí o pessoal fala, mas não tem dinheiro, não tem dinheiro. Aquela velha conversa de que não tem dinheiro. Isso é uma bobagem. No Brasil tem dinheiro, tá? A gente não tem escassez de recurso. A gente tem uma distribuição absolutamente, radicalmente desigual dos recursos na sociedade, que se revela na nossa desigualdade social, e a gente tem um uso muito ineficiente dos recursos, porque o pessoal diz, o Brasil está em pleno emprego. Bom, uma pessoa vendendo coisa no sinal é considerada empregada, aí não dá. Se essa pessoa sair do sinal e trabalhar numa fábrica, a produtividade aumenta muito, o crescimento aumenta muito, ou seja, a gente usa muito mal os recursos que a gente tem, os recursos humanos e os recursos financeiros. Então a gente precisa sair dessa conversa de que reduz o Estado, deixa o mercado organizar. Isso está errado. A gente precisa de um desenvolvimento guiado, ou seja, orientado, com propósito. E um propósito, evidentemente, definido democraticamente e conduzido por um Estado democrático. Me parece que há uma oportunidade histórica para isso, porque a falência do modelo neoliberal vai gerar ou esses tipos de condução pelo Estado de um modelo de desenvolvimento mais progressista ou o abismo do autoritarismo e do fascismo. Então, é uma encruzilhada que a economia internacional se coloca e, ao mesmo tempo, uma oportunidade para países como o Brasil. Agora, Pedro, eu queria falar um pouco mais de Brasil, focar na nossa inflação, que subiu 0,56% em outubro, ultrapassando o teto da meta em 12 meses. A gente tem como vilões aí os alimentos, o setor de serviços e também de energia elétrica. A minha pergunta para você é: quais fatores estruturais estão mantendo essa inflação brasileira acima da meta, mais alta do que o esperado, hein? Bom, Roberto, um dos pontos é se a meta está no lugar ou não. Porque a gente teve recentemente uma redução da meta que foi excessiva. E aí o Banco Central busca cumprir a meta e fica jogando os juros para cima. Então, essa é uma primeira pergunta. O Brasil sempre teve vulnerabilidade a choques de preços diversos. A gente falou do câmbio, mas tem também os choques de alimento que você citou, os choques de energia. Tudo isso gera inflação. E o Brasil tem uma característica peculiar que outros países não têm, que é uma indexação grande de vários preços. Aquele contrato de aluguel que a gente tem, que quando renova o ano, tem um índice de inflação que está colado nele, e aí a inflação do ano passado passa para o ano seguinte, certo? Então, Certo. isso gera uma inflação mais alta, no caso brasileiro. A gente não vai conseguir atingir uma inflação de país desenvolvido. Mas na cabeça do Banco Central, na marretada de juros, a gente chega lá. Mas não é assim que funciona. E os juros, ele cada vez menos interfere na dinâmica inflacionária pelas vias de crédito e demanda. O que é crédito e demanda? É você dizer assim, bom, preço de alimento subiu. Então é um problema de demanda, as pessoas estão comendo demais, então vamos fazer assim, vamos aumentar a taxa de juros para as pessoas terem menos renda e para as pessoas saírem da fila do alimento. E aí reduz a demanda de alimento, o alimento cai de preço. O que as pessoas saírem da fila do alimento? É fome. Ou seja, é reduzir a demanda. Isso não faz sentido nenhum, Roberto. Eu estou falando Sim. isso para a gente pensar o como não faz sentido combater inflação de alimento com juros. E o que gera aumento dos alimentos não é a demanda, é o lado da oferta, ou seja, é a produção, são os problemas climáticos, é uma quebra de safra, é isso que gera aumento de alimento. Então, os juros não vai fazer chover na produção, na agricultura. O que vai fazer, de fato, o alimento voltar é um aumento da oferta. Eventualmente, você pode ter outros instrumentos que não juros. Por exemplo, os toques reguladores. Isso é uma política que nós podemos fazer. Aliás, o governo Dilma e Lula fizeram lá atrás, com a Conab. Depois o governo Bolsonaro e Temer privatizaram a Conab, venderam os estoques todos. Então, agora, a ideia é recompor esses estoques para que ele se possa influenciar o preço dos alimentos. Ou seja, o alimento está muito caro, então o governo vai e joga
alimentos no mercado, aumenta a oferta, o preço cai. E quando o alimento está muito barato, o governo recompõe estoque. Então, essa é uma política inteligente de combate à inflação, por exemplo, de alimentos. E não um aumento de juros sistemáticos, né? E a gente é campeão de juros há muito tempo e sem nenhuma razão específica, técnica, porque eles não conseguem justificar isso por nenhum indicador econômico razoável. Agora, temos uma sinuca de bico, né? Porque o Banco Central disse que pode aumentar ainda mais as taxas de juros. E aí eu te pergunto, como é que o governo trabalha com essa taxa assim tão alta? Qual é a chance de sucesso do governo nessa situação atual, Pedro? Pois é, Roberta, a taxa de juros no Brasil é uma jabuticaba, como a gente diz, né? Porque em nenhum lugar do mundo os juros fica tão alto durante tanto tempo. Tem alguns países que competem com a gente, ali a Turquia e outros, mas a verdade é que desde 99, que quando se instituiu esse regime de metas de inflação, a taxa de juros brasileira real, ou seja, descontada a inflação, é uma das maiores do mundo, é campeã sistematicamente de juros. Então, veja, não dá para justificar isso com nenhuma variável econômica, porque a dívida brasileira, ela não justifica essa taxa de juros. Tem países com dívida muito maior e com a taxa de juros menor. O fato do Brasil ter uma inflação específica também não justifica isso. Aí alguns vão dizer, não, é porque o sistema bancário brasileiro é muito regulado, tem muitos bancos públicos, muito crédito direcionado. Outros países também têm bancos públicos enormes, crédito direcionado, a taxa de juros é menor. Então, no fundo, Roberta, a taxa de juros no Brasil, na minha opinião, é uma convenção que se criou, que o mercado financeiro sistematicamente impõe os juros altos ao Banco Central e o Banco Central sistematicamente aceita os juros altos, achando que é isso que vai fazer o Brasil controlar a inflação. Então, O esses governo está juros. encurralado, então, nesse caso? Nesse caso, o Banco Central precisa ser democratizado, porque o Banco Central é Hum. uma caixa preta. E agora o governo tem menos ingerência sobre o Banco Central. Quer dizer, agora ele vai nomeou um presidente, nomeia os diretores ao longo do tempo, mas o Banco Central é autônomo, tem uma autonomia de mandato para cumprir a função de coordenar a meta de inflação. Agora, o governo poderia ter, por exemplo, subido a meta de inflação. Uma inflação de 4,5% é razoável. Não precisa ter uma meta de 3%. Não precisa convergir para país em desenvolvimento. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que há um conservadorismo excessivo no cumprimento da meta de inflação que prejudica o crescimento econômico. Né? Porque uma taxa de juros muito alta, Roberta, eu vou pegar meu dinheiro e vou botar no mercado financeiro, nos títulos públicos. Eu não vou pegar meu dinheiro e vou aplicar, por exemplo, num negócio, num restaurante. Ou eu vou precisar de uma expectativa de lucro muito maior do que a taxa de juros aqui, que me dá um rendimento sem risco, certo? Então, se eu tenho R$ 1 milhão, é melhor eu botar no Tesouro direto para render 13% ao ano, do que colocar num restaurante, por exemplo, que eu vou comprar e eu vou esperar uma taxa de 20%, mas esse 20% é uma expectativa. Eu posso ter Sim, problema com o tem cliente, com o risco, né? trabalhador. Tem risco, exatamente, tem risco. Então eu vou para onde não tem risco. Então, quanto mais alta essa taxa, maior é a expectativa de lucro que eu vou exigir para poder investir numa coisa que emprega as pessoas, que gera crescimento, entendeu? Você falou, eu fiquei muito curiosa em entender. Por quê? O que justifica esse conservadorismo, Pedro? Eu acho, Roberta, que aí não é que é irracional, né? Hum. A gente não pode falar em economia, isso tem a ver com o meu livro também, que eu acabei de lançar recentemente. Não é que a economia, a política econômica, ela é certa, errada, e eu faço uma análise histórica sobre erros e acertos. A política econômica, ela é conduzida por tensões de classe, por disputas, por conflito distributivo, né? Ou seja, o que o Banco Central não faz não é irracional para um determinado grupo de interesses, né, que se beneficia dos juros altos, que está sempre em segurança com uma alta rentabilidade do capital financeiro. O sistema bancário brasileiro aprendeu a lidar com juros altos já há muito tempo e ganha muito dinheiro em cima disso, precisa arriscar pouco.
E aí a gente não tem um mercado de crédito a longo prazo, porque por que um banco vai emprestar para daqui a 10 anos se ele pode emprestar para o governo e ganhar 13%? Né? Então, a gente criou uma cultura. Eu tinha um professor meu que dizia que é um vício na rentabilidade e na liquidez, ou seja, eu quero dinheiro na forma, eu quero se eu quiser sacar amanhã, eu saco. E eu quero uma rentabilidade sem risco. E aí essa demanda ela é sistemática, e o Banco Central incorporou isso na sua lógica. Os operadores do Banco Central, eles reproduzem uma lógica, às vezes eles até acreditam piamente naquilo. E aí há toda uma narrativa, uma ideologia que difunde essas ideias na imprensa e a gente fica sistematicamente refém disso. Pedro, vamos falar um pouquinho do seu livro, que eu estou vendo ele aí atrás de você, que é O Brasil em Disputa. Exatamente, ó, mostra para nossa audiência aí o seu livro quentinho que acabou de sair. E você conta um pouco dessa disputa, né, entre agendas neoliberais e distributivas nos últimos 20 anos. E eu vou te perguntar, tá? Quais políticas você acha que seriam necessárias para o crescimento econômico e a distribuição de renda para que ambos andassem juntos? O que você sugere aí no Brasil em Disputa? Roberta, distribuição gera crescimento. Isso é até um título de uma seção do livro. Ou seja, distribuir renda gera crescimento. Então, esse é o caminho. E esse livro, Roberta, é um livro para não economista, para todo mundo que é interessado em política. E ele traz uma visão, então, você que é interessado em política e que tem várias teorias, várias visões, várias hipóteses, aqui nesse livro eu trago uma visão de como a economia sistematicamente influenciou os processos políticos no Brasil. Fiquei muito interessada em ler O Brasil em Disputa, que já é um sucesso e acabou de ser lançado. Que bom, que beleza. Parabéns pelo seu trabalho e obrigada, professora. A gente se encontra aqui no Em Detalhes. Muito obrigado, prazer enorme estar com você. Olha, gente, prepare-se porque vem aí a maior formação em empreendedorismo no Brasil. É isso! O Empreendedor Mestre está de volta e você pode fazer a sua inscrição para a terceira turma, com uma aula incrível, que começa com uma aula incrível, na verdade, de Eduardo Moreira. O Edu vai te ensinar como contar histórias que engajam, né, os seus clientes e convencem a sua clientela, para você decolar o seu negócio e realizar o seu sonho de empreender. O Empreendedor Mestre reúne os melhores professores do mercado com ferramentas práticas e realistas para você aprender a hackear o sistema capitalista e disputar com os grandes, com os tubarões. Então não perca essa aula no dia 14 de novembro, às 8 horas da noite. Acesse emdetalhesicl.com.br para garantir a sua vaga. É inédito, gratuito e essencial para você que pretende empreender. O Em Detalhes de hoje fica por aqui. Na sequência tem ICL, Mercado e Investimentos, ou seja, o assunto economia continua aqui na grade do ICL. A gente se encontra por aqui. Tchau, tchau, um beijo para você. A Universidade de Harvard fez uma pesquisa que tem um resultado interessantíssimo. Uma história bem contada tem a possibilidade de aumentar em até 50% as vendas em relação a uma história mal contada de determinado produto. Mas não é só a venda de um produto que uma história bem contada pode ajudar. Ela pode ajudar as pessoas a se engajarem numa causa. Ela pode ajudar as pessoas a fazerem uma revolução. O poder das histórias é muito grande. E é por isso que no dia 14 de novembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, a gente vai lançar a nova turma do Empreendedor Mestre com a aula O Segredo das Vendas e da Persuasão. Como contar uma história que pode melhorar suas vendas, melhorar o engajamento das pessoas e te fazer alcançar o seu objetivo. Se inscreva agora gratuitamente nessa aula histórica e imprescindível. E no dia 14 de novembro a gente está junto. Um abraço.